Boa tarde a todos. Bom, como nós sempre fazemos antes da gira, nós temos um pequeno estudo e hoje nós vamos refletir sobre a relação existente entre obsessão espiritual e mediunidade e o que isso tem a nos ensinar, sejam os médiuns atuantes ou aqueles que serão futuramente. Bom, acho que a gente pode começar definindo da seguinte maneira: quando se ouve a palavra obsessão, muitas pessoas ficam perdidas sobre o que exatamente essa palavra quer dizer. Mas ela possui uma definição muito simples e muito prática, que é a influência negativa que um espírito exerce sobre outro. Esteja esse espírito na matéria ou fora da matéria, entre encarnados ou entre desencarnados, toda vez que há uma influência persistente e nociva, nós então podemos dizer que ali existe uma obsessão. Em seu sentido clássico, a obsessão se refere a uma influência negativa que um desencarnado, isto é, um espírito, exerce sobre uma pessoa. E tudo de negativo que pode decorrer disso. Muito bem. O obsessor nem sempre é um espírito mau. Muitas vezes ele é um espírito perturbado, ou um espírito que está sofrendo, ou até mesmo um espírito que deseja vingança. Para a gente entender isso, basta fazer um paralelo muito simples. Basta imaginar, por exemplo, que por uma razão ou outra entra alguém na sua casa e mata alguém da sua família e em seguida te mata. Logo você vai acordar do lado de lá, e qual será o sentimento que vai te dominar após a morte? Se você tiver as condições para de alguma forma empreender uma vingança, você empreenderia ou não? Então, se nós estudarmos a fundo as nossas próprias tendências, nós veríamos que grande parte das pessoas provavelmente iria pelo caminho da vingança. Então, por isso que eu digo que nem sempre o obsessor é mau. Porque uma pessoa, por exemplo, até aquela altura da vida onde esse fato aconteceu, ela pode ter sido boa, mas frente a uma violência que ela sofreu e que não soube lidar com isso, ela pode muito bem pelos caminhos da vingança. Grande parte dos casos de obsessão que nós vemos, tanto na literatura quanto nos trabalhos de desobsessão, estão assentados justamente na questão da vingança. Mas nem sempre. Existem muitas e muitas nuances. Bom, por enquanto vamos guardar isso então. A obsessão é uma influência negativa e persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa. Bom, em relação à mediunidade, esses cuidados precisam ser redobrados, uma vez que o próprio Kardec, no livro dos médiuns, diz que um dos maiores perigos para o médium é justamente a obsessão. Isto é, quando, por uma questão de invigilância, ou de falta de cuidado, ou de rebeldia, ou o que quer que seja, o médium deixa as portas das suas percepções abertas a quem quer que se apresente a ele, ele estará correndo um grave risco de sofrer constantemente a influência de um espírito inferior, de um espírito que pode muitas vezes vir a inutilizar aquela faculdade mediúnica. Toda vez que eu vejo, por exemplo, esses famosos pai de poste, que prega lá, faça amarração, traga seu marido de volta em 7 dias, esse tipo de coisa, o primeiro sentimento que me domina é de uma mediunidade perdida. Porque muito provavelmente aquele médium que se entrega a trabalhos dessa natureza, que não tem nada de religiosos, não tem nada a ver com banda, muito embora eles gostem muito de usar expressões da banda, gostam de andar com as guias no pescoço, porque isso passa uma confiança, eu fico pensando, quantos desses médiuns não vieram à Terra com um bom propósito,
não vieram para colaborar, não vieram para ajudar, não vieram para fazer a diferença na vida das pessoas, porém, em algum momento, ele se deixa cair por uma influência obsessiva, que começa, na maioria das vezes, bastante simples, mas vai se agravando com o tempo, até chegar nesse estado de praticamente inutilidade da faculdade mediúnica. Bom, mas vamos entender isso. Eu frequentemente digo uma informação que muitas vezes não encontra eco naquilo que se tem dito sobre mediunidade. Porque eu aprendi com as entidades que a mediunidade, quando ela aparece no sujeito, ela não é convidativa, ela não é opcional. A partir do momento em que o indivíduo tem a mediunidade, que uma entidade diz você é médium, ele não tem mais escolha, ele tem uma obrigação. Se ele for esperto, se ele for inteligente, ele vai entender que essa ferramenta lhe foi dada para o bem e tudo fará para bem desenvolver a sua mediunidade, para poder prestar a caridade e para que ele próprio evolua. Se ele já não for tão esperto assim, muito provavelmente ele vai dando burro em ponta de faca, cabeçada na parede, até uma hora cansar de sofrer e cedo ou tarde acaba procurando remediar ou procurar, de alguma forma, aproveitar o tempo que lhe falta. Por quê? Porque a mediunidade ela é definida antes da reencarnação. Então a possibilidade de escolha do espírito em vivenciar essa mediunidade ou não se dá do lado de lá. A partir do momento que reencarna e essa mediunidade surge, ela não é mais opção, ela é uma obrigação. Ela é fruto daquilo que o espírito, na mais das vezes, pediu. Ele próprio pediu. Uma vez, eu conversei com uma entidade que se manifestava através de um médium, cujas faculdades eram, aos meus olhos, excepcionais. Uma mediunidade que raríssimas vezes eu tive notícia de existir na Terra. Tamanha era a faculdade, a facilidade que ele tinha de intermediar os espíritos. E um dia, conversando com essa entidade, eu perguntei por que a mediunidade dele é tão diferente das outras, por que a faculdade dele é tão expressiva, tão intensa dessa forma. E a entidade falou assim: filho, era isso ou cama? Era isso ou cama? Isto é, as dívidas espirituais que ele possuía era uma coisa tão grave, era tão sério, que frente à contabilidade divina, ou ele assumia uma certa despropriação da própria vida para trabalhar em favor do próximo, ou a outra alternativa era passar a existência numa cama, cercado de cuidados e ao mesmo tempo de limitações. Então aqui a gente entende o primeiro ponto. A imensa maioria dos médiuns, exceto por um Chico Xavier da vida, são espíritos devedores, espíritos que possuem graves débitos com o passado. Eu posso dizer isso com muita segurança, porque de todos os médiuns que estão aqui, de todas as histórias que eu já ouvi das entidades contando, não salva um, inclusive eu mesmo. Todas as vezes que as entidades fazem menção ao meu passado espiritual, ele se resume basicamente em duas palavras: sangue e lágrimas, e não muito mais do que isso. Então, se nós compreendemos que a mediunidade é uma ferramenta que Deus nos dá para a nossa própria evolução e ao mesmo tempo para auxílio aos sofredores, então o nosso olhar sobre a mediunidade precisa ser um olhar sério, precisa ser um olhar profundo. Mediunidade não é brincadeira e não existe para ser levada de forma leviana. Tanto é que quem age dessa maneira não vai para frente. Quem começa na mediunidade pelo oba-oba desiste rapidinho, porque vai ver que existe um certo sacrifício pessoal e muitas vezes familiar para que aquela mediunidade possa produzir. Vamos dar um exemplo simples. Para estar aqui hoje, nós temos que fazer um mínimo de requisitos, como por exemplo, 24 horas antes não comer carne de nenhum tipo, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, não ter relação sexual,
tomar cuidado com fritura, com refrigerante, com doce, diminuir o consumo, fazer um grande esforço para manter os pensamentos e os sentimentos equilibrados. E tudo isso para quê? Para que a nossa energia aqui dentro esteja a mais elevada possível, possibilitando aos guias chegarem para fazer os seus trabalhos. Então isso exige muito sacrifício. Aí é uma vez ou outra. Depende da intensidade do trabalho. Na casa onde eu desenvolvi, nós tínhamos trabalho segunda, quarta, sexta e às vezes sábado. Então isso era feito segunda, era feito quarta, era feito sexta e às vezes sábado. Então, a mediunidade ela tem a sua responsabilidade. Os guias frequentemente puxam a nossa orelha com qualquer deslize, e não é à toa, justamente para que nós não esqueçamos a nossa responsabilidade. Bom, e aí entra o terreno da obsessão. Se uma pessoa, vamos chamar assim, uma pessoa que não é médium no sentido de desenvolvido, um médium que trabalha, a pessoa não é. Ela simplesmente vive a vida dela. Ela já está sujeita, por seus comportamentos, por seus hábitos, por seus sentimentos, a sofrer a influência de um espírito sobre ela. E o médium? Aquele que faz o seu desenvolvimento, aquele que tem as suas percepções aumentadas. Essa influência, ela não é apenas maior, ela é também mais intensa, porque as percepções do médium são mais dilatadas do que uma pessoa que não é médium. Então, quando eu vejo esses supostos pais santos e médiuns que entregam a sua mediunidade para fazer trabalho de amarração, derrubar chefe, até trabalho de morte a gente escuta falando, a maioria é tranqueira e não precisa preocupar porque eles não conseguem nada. Eles estão ali simplesmente para enganar realmente. Mas uma pequena parcela desses são médiuns realmente. Vieram para a Terra para fazer um grande trabalho, mas deixaram a sua mediunidade completamente entregue à mão de espíritos inferiores, que muitas vezes eles acham que mandam, eles acham que comandam esses espíritos, mas é o contrário, ele que é um escravo na mão dessas entidades. E quando desencarna, muitas vezes, chega do lado de lá, completamente arrependido, assustado, percebendo as besteiras que fez e as oportunidades que foram perdidas. Bom, agora deixa eu explicar rapidinho como é que funciona esse mecanismo da obsessão, porque é uma coisa que gera muita dúvida. Basicamente é o seguinte: todos nós emitimos as chamadas vibrações. O que seriam essas vibrações? São irradiações energéticas, frutos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Essas irradiações, no meio esotérico, são chamadas de aura. Então a aura nada mais é do que essa projeção energética que existe em torno de cada um de nós e em torno de cada espírito e que revela a nossa real natureza. Por exemplo, aqui na Terra, nós temos imensas dificuldades em saber se uma pessoa está falando a verdade ou não. Por quê? Porque ela pode mentir, ela pode ludibriar, ela pode fingir, e muitas vezes consegue fazer isso de forma muito convincente. Mas entre os espíritos, isso não acontece. Por quê? Porque o espírito pode fingir uma forma de falar. Ele pode tentar agradar de uma forma ou de outra, falando aquilo que você quer ouvir. Mas ele não é capaz de disfarçar as próprias vibrações. Então, qualquer espírito que olhe, fixe seu olhar em qualquer espírito, consegue saber a real natureza daquele ser. Se ele é elevado, se ele não é, se ele é inferior, se ele não é, se ele está falando a verdade ou se ele não está. Essa propriedade, inclusive, os guias têm. Uma das primeiras coisas que o Pai Cipriano me ensinou: filho, às vezes a pessoa senta aqui no banco chorando, mas por dentro está morrendo de rir. E às vezes senta aqui sorrindo e por dentro está chorando. Não adianta fingir, porque a gente sabe. Como eles sabem? Porque eles conseguem ver essa energia, eles conseguem perceber essa real natureza, então não há como dissimular. Mas se eles conseguem fazer isso,
os obsessores também conseguem, porque isso é uma faculdade inerente ao espírito. Então, quando o médium ele está invigilante ou adota um estilo de vida destrutivo, ele estará sujeito à obsessão, à influência negativa por parte desses espíritos, porque esses espíritos reconhecerão muito facilmente todas as suas dificuldades. E é dessa forma que eles se aproximam e conseguem se infiltrar em nossos pensamentos, bagunçar os nossos sentimentos, e os resultados podem ser desastrosos. A obsessão geralmente começa por um processo chamado obsessão simples, que é o quê? É uma ideia. O espírito obsessor, ele passa às vezes muito tempo nos observando. Então ele observa o que a gente pensa, ele observa o que a gente sente e principalmente ele observa o que a gente faz. Com base nessas três coisas, ele tem uma compreensão muito exata da nossa personalidade. Então ele olha para o indivíduo e fala assim: aquele ali erra nisso, então vamos atacar isto. E passam a acompanhar aquele médium, não como se fosse uma sombra andando atrás dele. Não é assim. Eles vão, eles têm a vida deles, eles vão, eles voltam, eles entram, eles saem. Mas se eles escolhem um determinado médium ou uma pessoa e começa a influenciá-la, eles vão bater nessas três portas: ou a dos pensamentos, ou a dos sentimentos, ou do comportamento. Ele vai olhar isso e enxergar profundamente em cada um de nós o que a gente faz errado, e tudo que a gente faz errado gera uma baixa vibração, e gerando essa baixa vibração, eles têm livre acesso à nossa casa e à nossa mente. Isso é muito importante compreender. E a obsessão simples, ela começa com pequenas ideias que são lançadas. Sabe aquele dia que está frio, que a gente acorda e fala assim: nossa, eu não vou trabalhar hoje não? E aí você fica vasculhando a sua cabeça para achar uma bela desculpa para que realmente você não se sinta tão culpado assim em não ir trabalhar. A obsessão simples, ela funciona assim: o espírito vai jogando ideias, ele vai jogando ideias. Uma hora, um médium pega, não conscientemente, é inconscientemente. Aquela ideia brota e ela começa a crescer. Por exemplo, uma das técnicas de obsessores que mais destrói sempre os espíritas e que mais destrói terreiros de umbanda é muito simples. É a inspiração. É a inspiração nos membros daquela casa, a desconfiança ou a animosidade uns com os outros. Então o espírito, o médium está lá fragilizado. O espírito chega para ele e fala assim: fulano não gosta de você. Ele não escuta, mas instintivamente ele olha para a pessoa e começa a viajar na maionese, pensando: aquela pessoa não gosta de mim. Isso é uma obsessão simples. É uma ideia que é jogada, que nós absorvemos pela nossa fragilidade, e então nós plantamos em nosso coração e deixamos que ela floresça. É assim que o espírito começa o processo obsessivo. Se o marido é ciumento, ele chega no pé do ouvido do cara e fala assim: cadê a sua mulher, que até agora não chegou? E aí o cara já olha no relógio, ele não escuta a frase, mas no íntimo, aquilo lhe vem como um pensamento, e ele não percebe que é de natureza externa. E então, ele acaba se envolvendo, né, se ligando nessas ondas destrutivas. A coitada da mulher chega em casa e já está lá babando de raiva. Se o médium não consegue se restabelecer, se ele não firma a sua cabeça, se ele não se estrutura, essa relação obsessiva vai se tornando mais intensa. E ela chega num próximo estágio chamado fascinação. A fascinação é uma espécie de ilusão mental. O domínio que o espírito tem sobre a pessoa a essa altura já é tão intenso que ele não apenas consegue plantar ideias na cabeça dos médiuns, ele consegue direcioná-las, ele consegue intensificar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um médium, e esse médium
Pessoal, vocês vão conversar bem na porta mesmo? Eu conheci um médium, e esse médium tinha uma certa expressividade mediúnica, e ele caiu pelo fanatismo. Ele começou lentamente a ter pensamentos muito contraditórios. Ele dizia, por exemplo, que ele não necessitava mais de coisas materiais. E uma das provas, quando alguém falou, você não precisa mais de coisas materiais, por que você não joga fora esse celular? Ele catou o celular que ele tinha novo e ele jogou fora. Eu não preciso disso. E esses espíritos, aproveitando-se da vaidade que ele possuía, começaram a insuflar na cabeça dele pensamentos de messianismo. E ele então começou a se achar melhor do que todas as pessoas. Ele começou a acreditar que ele era a reencarnação de um espírito muito evoluído e que estava aqui na Terra para fazer um grandiosíssimo trabalho. E isso lentamente foi dominando. Tinha vezes em que eu conversava com ele e eu não sabia se eu estava falando com ele, se eu estava falando com o obsessor, se eu estava falando com uma figura que ele criou. Chegou a tal ponto em que acho que ele queria fazer uma rivalidade com o Henrique Cristo, porque ele chegou a falar que ele era Jesus reencarnado. Quando chega, a obsessão chega nesse ponto, o médium não consegue distinguir a realidade. Ele fala coisas que qualquer um que vai ouvir vai dizer, isso é um absurdo, mas para ele aquilo é uma verdade, porque a entidade se aproveitou de todas as brechas que ele tinha, insuflou os pensamentos da forma correta e pela invigilância ele aceitou aquelas verdades e começou a criar aquela fantasia, aquela coisa de megalomania, achando que era um médium missionário na Terra. Bom, a obsessão ainda pode evoluir, ou seja, isso pode ficar pior ainda. Então, se chega no estado chamado subjugação. Quando se chega nesse estado, o médium já não tem mais força para se opor ao espírito. O espírito praticamente brinca com ele como um fantoche. A vontade do médium é subjugada pela vontade do espírito. E se o espírito manda, ele obedece. Nem que sejam as coisas mais ridículas possíveis, ele vai obedecer. Ele não consegue resistir a essa força que se aproxima e o controla. Por isso que muitas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que vêm no terreiro e falam assim, a minha mediunidade é muito aberta, porque eu passo mal na fila do banco, eu passo mal na rua, eu passo mal em casa, eu sonho com os espíritos, eu vejo espíritos, eu ouço espíritos toda hora. E o que os guias nos ensinam? Isso não é sintoma de mediunidade, isso é sintoma de perturbação espiritual. Então, antes de se trabalhar a mediunidade numa pessoa que apresenta esse comportamento, é preciso trabalhar antes seus valores para que ela se fortaleça. Os espíritos só conseguem nos influenciar porque nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos atos não estão firmes no bem. Quem quer que consiga, de alguma forma, pelo menos um esforço sincero em ter os pensamentos do bem, sentimentos harmoniosos e seus atos caminhando para o bem, não precisa se preocupar com obsessão. Mas quem quer que não consiga isso, precisa ficar muito de olho, redobrar os seus esforços, porque é muito triste quando nós vemos médiuns com grande potencial sendo praticamente usados como fantoche na mão de entidades inferiores, entidades destrutivas, que vão ridicularizar a sua mediunidade, vão ridicularizar o trabalho que ele faz e vão prejudicar, inclusive, a sementeira do bem na Terra, que é o propósito da espiritualidade. Então, volto a repetir, mediunidade não é brincadeira, não é passatempo, não é uma coisa para impressionar os outros. É uma ferramenta que existe para a nossa própria evolução e nós vamos ganhar muito
se soubermos aproveitá-la em favor do bem, do próximo e de nós mesmos. Que a espiritualidade nos ajude a manter sempre o caminho do bem.